Você sente que sua mente não para? É como se você tentasse confiar em Deus, mas lá no fundo, pensamentos negativos te puxam para baixo. Medo, culpa, ansiedade, lembranças ruins. Você já orou, já buscou, já tentou, mas ainda parece preso dentro de si mesmo, como se a alma estivesse suja, pesada. Mas hoje, escuta bem. Você vai descobrir como a palavra de Deus pode limpar sua mente, renovar seu espírito e libertar você desse cansaço invisível. E o melhor, você pode começar ainda hoje. Fica comigo até o final, porque essa mensagem vai falar direto com o que você está sentindo. Não é teoria, é transformação real. E se você aplicar isso, sua vida nunca mais será a mesma. 1. O peso invisível da mente cansada. Tem coisa que não dá para ver por fora, mas pesa por dentro. A mente cansada é uma dessas coisas. Você pode sorrir, trabalhar, servir na igreja, mas lá dentro tem um cansaço que não passa. Um cansaço mental, emocional, espiritual. Parece que você está vivendo no modo automático. É como estar num carro com o tanque quase vazio, mas continuar dirigindo como se estivesse cheio. Vai indo, até parar de vez. E o pior, às vezes, nem você sabe porque está tão esgotado. Mas Deus sabe, e Ele se importa. Esse tipo de fadiga se forma com o acúmulo de pensamentos tóxicos, preocupações sobre o futuro, lembranças que machucam, vozes do passado dizendo que você não é suficiente. Um erro que você cometeu há anos e que ainda te persegue. Uma palavra dura que te disseram e que ficou gravada como uma tatuagem na alma. E aí? Como forma de aliviar esse peso, a gente tenta fugir. Liga a TV, entra nas redes sociais, enche a agenda de compromissos só para não ficar sozinho com os próprios pensamentos. Mas nada disso resolve, porque o problema não está ao redor, está dentro, e só Deus tem acesso a esse lugar. Tem dias que você acorda e já sente o peito apertado, como se algo estivesse errado e você nem soubesse o que. Vai para a igreja, escuta louvores, mas parece que está tudo em silêncio dentro de você. Isso é sinal de mente sobrecarregada. É sinal de alma pedindo socorro. E sabe qual é o perigo? Quando a mente está cansada, ela começa a aceitar mentiras como se fossem verdades. Você começa a achar que Deus te esqueceu, que sua oração não está passando do teto, que você está sozinho. Mas essas são vozes da exaustão, não do Espírito Santo. É por isso que Paulo nos alerta em 2 Coríntios 10:5, dizendo que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, não podemos aceitar qualquer pensamento como verdade. A mente não é dona de nós. Nós é que precisamos dominar os pensamentos, e isso só é possível com a ajuda de Deus. Mente cansada se cura com a palavra, porque a palavra não apenas traz conforto, ela reorganiza o caos interior. Ela desfaz mentiras, quebra argumentos falsos e planta verdades eternas. Quando você lê a Bíblia, está enchendo sua mente de luz. E onde há luz, as trevas perdem o espaço. Talvez hoje você esteja exatamente assim, cansado, sobrecarregado, mentalmente esgotado. Mas eu quero te lembrar, Deus não te chamou para viver nesse estado. Ele quer te renovar. E a primeira coisa que Ele quer restaurar em você é a sua mente. E tudo começa com uma decisão. Parar de fugir, parar de ignorar o cansaço e começar a se alimentar daquilo que realmente limpa, cura e fortalece, a Palavra de Deus. 2. A Palavra de Deus não é só um livro, é alimento para a alma. Talvez você tenha a Bíblia em casa, ali na estante, na mesa da sala ou até no celular, mas faz tempo que não a lê com profundidade. Talvez você até leia, mas não sente nada. Parece que as palavras passam direto, como se o coração estivesse fechado. Isso é mais comum do que parece. Mas escuta com atenção. Isso não significa que a palavra perdeu o poder. Significa apenas que chegou a hora de mudar a forma como você se aproxima dela. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela não foi feita para ser lida de forma apressada, como se fosse uma notícia ou uma rede social. A Bíblia é espiritual, é viva. É como um alimento que só funciona se for digerido com calma, com fé, com atenção. Em Mateus 4:4, Jesus disse algo que muda tudo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não estava fazendo poesia.
Ele estava falando uma verdade espiritual. A alma também sente fome, e só a palavra de Deus pode saciar essa fome. Sabe aqueles dias em que nada satisfaz? Em que a comida não tem gosto, o programa de TV não distrai, o celular não ajuda, e nem o sono traz descanso. É porque o que você está sentindo não é físico. É a alma pedindo alimento. É o espírito gritando por nutrição. E sabe o que acontece quando a alma fica tempo demais sem se alimentar da palavra? Ela começa a murchar. A fé enfraquece. A esperança desaparece. O coração endurece. Você começa a viver pela força dos próprios braços, e logo essa força também falha. Mas quando você alimenta a alma com a palavra, tudo muda. A ansiedade começa a perder força. O medo diminui. A confusão dá lugar à clareza. E a paz de Deus começa a ocupar o espaço que antes estava vazio. É como um copo que estava cheio de sujeira, e aos poucos vai sendo preenchido com água limpa. A sujeira vai saindo, e o copo vai ficando puro, pronto para ser usado. Assim é a nossa mente e o nosso coração diante da palavra. A Bíblia é o único livro que você lê e que ao mesmo tempo lê você. Ela te confronta, te consola, te corrige, te abraça. Ela mostra quem você é e mostra, acima de tudo, quem Deus é. Não se trata de ler por obrigação, mas por sobrevivência. Assim como o corpo precisa de pão todo dia, a alma precisa da palavra diariamente, e não precisa ser muito. Um versículo, lido com atenção, pode sustentar você por um dia inteiro. Um salmo, meditado com fé, pode trazer alívio que nenhuma outra coisa conseguiu. O importante não é a quantidade de páginas, é a fome com que você se aproxima. Comece a se alimentar da Bíblia como quem está buscando água no deserto, porque é isso que ela é, manancial de águas vivas. E quem bebe dessa água não volta a ter sede. 3. Renovando a mente, passo a passo. Romanos 12:2 é direto. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação verdadeira, aquela que muda a vida, que cura o interior, que nos aproxima de Deus, começa pela mente. A Bíblia não diz transformai-vos pelas emoções ou pelas circunstâncias. Diz pela mente, porque tudo que você vive começa no que você acredita. E tudo que você acredita começa com o que você pensa. Por isso, se os pensamentos estão desalinhados com Deus, a vida também fica. A transformação não acontece de fora para dentro. Não é porque você foi num culto cheio de unção que, do nada, tudo vai mudar. Esses momentos nos impactam, sim. Mas a renovação real é diária, contínua, intencional. É uma decisão. Eu não vou mais aceitar qualquer pensamento na minha cabeça. Mas como renovar a mente na prática? O primeiro passo é observar o que tem passado por dentro de você. Quais são os pensamentos que mais se repetem? Pensamentos de medo, de culpa, de rejeição, de comparação? Aqueles pensamentos que dizem: você não tem valor. Deus já desistiu de você. Você não consegue. Você nunca vai mudar. Esses pensamentos não vêm de Deus. E se não vêm de Deus, precisam ser confrontados. A palavra de Deus é como um espelho espiritual. Ela mostra quem você realmente é e mostra quem Deus é por você. Se a ansiedade bater, declare Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E continue no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Se você se sentir fraco, declare Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Se estiver sem direção, perdido, sem saber o que fazer, medite em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essas não são frases bonitas para animar o dia. São verdades eternas. São promessas que carregam o poder de Deus. O que você alimenta, cresce. Se você alimenta a mente com a palavra, ela vai se ajustar à palavra. Mas se você alimenta com medo, fofoca, notícias ruins e pensamentos negativos, sua mente vai refletir tudo isso. Renovar a mente é como limpar uma lente. Aos poucos, você começa a ver a vida com os olhos de Deus.
As situações não mudam de imediato, mas você passa a reagir de forma diferente. Antes você se desesperava, agora você ora. Antes você explodia, agora você confia. Antes você vivia inseguro, agora você sabe que Deus está com você. E tudo isso não é religiosidade, é transformação real, fruto de uma mente que foi se enchendo da verdade dia após dia. Renovar a mente não é um evento único, é como tomar banho. Você não toma banho uma vez na semana e acha que vai ficar limpo o tempo todo. Da mesma forma, você precisa estar sempre se limpando dos pensamentos errados, se enchendo da palavra. Faça disso um hábito. Não precisa ser algo complicado. Pode começar com 5 minutos pela manhã, lendo o versículo, refletindo, orando sobre aquilo e pedindo: Senhor, me ajuda a pensar com a tua mente hoje. Com o tempo, isso se torna natural. E a sua mente, que antes era um campo de batalha, se torna um jardim de paz. Porque onde havia confusão, agora direção. Onde havia medo, agora fé. Onde havia dúvida, agora certeza. E tudo começou com um passo simples: escolher o que você deixa morar na sua mente. 4. A palavra também renova o espírito. A mente é importante, sim, mas o espírito é a essência. É o que nos conecta diretamente com Deus. É onde acontece milagre invisível, onde nasce a fé, onde mora a presença dele. E quando o espírito está fraco, tudo na vida perde a cor. Você pode até estar vivendo, mas sem vida de verdade. Tem gente que anda, trabalha, sorri, faz tudo certinho, mas lá dentro está vazio. Uma sensação de distanciamento de Deus, de desconexão com o céu. Um silêncio na alma que incomoda. E isso não é falta de esforço, não é preguiça espiritual. Muitas vezes é sede. Sede de Deus, sede da presença. E a boa notícia é: Deus não quer só aliviar sua dor, Ele quer renovar o seu espírito. Ele não quer só que você se sinta um pouco melhor hoje, Ele quer te fazer viver uma nova história. E essa renovação começa com a palavra. Em João 6,63, Jesus falou algo poderoso: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Isso não é metáfora. Jesus está dizendo que aquilo que Ele fala não é só som, não é só texto, é poder espiritual que entra e transforma. A palavra dele carrega vida. Vida que entra onde a morte espiritual tentou se instalar. Vida que acende aquilo que estava apagado. Às vezes, o que falta em nós não é mais esforço, é mais presença. E a presença de Deus não está restrita a um lugar físico. Ela se manifesta toda vez que a palavra é recebida com fé, com fome, com humildade. Quando você se alimenta da Bíblia de forma sincera, não é só a mente que entende, é o espírito que é tocado. O Espírito Santo começa a agir dentro de você como um vento suave que sopra sobre uma terra seca. Aquilo que parecia morto começa a reviver. O ânimo que você não sentia há dias começa a voltar. A vontade de buscar a Deus, de orar, de louvar, de viver com sentido, começa a renascer. Você já teve aquela experiência de estar completamente abatido, de repente, ler um versículo que parecia que foi escrito só para você, e na hora, sem ninguém precisar orar por você, o seu espírito se levanta? É isso que a palavra faz. Tem gente que busca experiências fortes, cultos cheios de emoção, momentos de impacto. E tudo isso é bom, tem seu valor. Mas o que sustenta o espírito não é emoção, é comunhão, é consistência, é palavra viva entrando todos os dias. E o mais lindo é que Deus sabe exatamente o que o seu espírito precisa ouvir. Às vezes, é só uma frase, um salmo, uma promessa. Mas essa única palavra, no tempo certo, tem o poder de quebrar correntes internas, de desfazer angústias antigas, de renovar tudo por dentro. Por isso, não negligencie a palavra. Ela não é só para ensinar ou corrigir. Ela é para reviver. E se hoje seu espírito está cansado, seco, ferido, abra a Bíblia com fé. Você não vai encontrar só letras, vai encontrar vida. Vai encontrar Deus te chamando de volta para Ele. 5. Como começar a viver isso hoje? Você não precisa esperar um culto, uma conferência ou um milagre extraordinário. Você pode começar agora. Simples assim. Passo 1. Reserve um tempo. Não precisa ser muito. Comece com 10 ou 15 minutos por dia. Mas seja fiel a esse tempo. É seu encontro com Deus.
Passo 2. Escolha um livro da Bíblia. Comece pelo Evangelho de João, que fala do amor e da identidade de Cristo, ou pelos Salmos, que falam direto com a alma. Passo 3. Leia devagar. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Leia um trecho pequeno e reflita. Pergunte: o que Deus quer me mostrar aqui? Passo 4. Ore com a palavra. Use o que você leu como base para orar. Se leu sobre paz, ore pedindo paz. Se leu sobre fé, ore pedindo mais fé. Passo 5. Declare em voz alta. Há poder quando você declara a palavra com fé. Isso fortalece o espírito e ensina a mente a obedecer. Você vai se surpreender com o que Deus pode fazer com pequenos hábitos. O mais importante é dar o primeiro passo. Deus faz o resto. A palavra de Deus limpa a mente. A palavra de Deus renova o espírito. E, mais do que isso, ela transforma vidas. A minha vida foi transformada por ela. E a sua também pode ser. Se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração, então curta esse vídeo, se inscreva no canal Chama do Versículo e compartilha com alguém que está precisando ouvir isso hoje. E não saia ainda não. Tem mais um vídeo aqui na tela agora que vai continuar essa conversa com você. É só clicar e assistir. Te espero lá. Fica com Deus e até a próxima.